Paz de Jesus Cristo a todos. Tendo que nós estamos em pé, vamos ler a palavra de Deus. E desde já as crianças já estão liberadas para, juntamente com suas professoras, irem para suas aulas, tá? Jonas capítulo 1, versículo 11 ao versículo 16. Jonas capítulo 1, versículo 11 ao versículo 16, depois você pode manter a sua Bíblia aberta, que nós estamos nessas oportunidades falando a respeito desse profeta, o qual está aqui registrado no seu livro, trazendo edificações para as nossas vidas. Jonas capítulo 1, versículo 11 diz assim: Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém? Pode se sentar, irmãos. Como já dissemos, nós estamos tendo essa série de exposições no livro desse profeta Jonas, aprendendo o que fazer e o que não fazer, né? E é bem interessante a história, porque é como se fosse a nossa história também descrita ali, aqui nesse livro, né? Às vezes nós falamos do profeta, mas como se ele fosse bem diferente de nós. E o que a gente percebe no decorrer da leitura do livro e com essa forma investigativa, a gente vai se deparando nas entrelinhas do livro, a gente vai se percebendo, se vendo na pessoa desse profeta que é tido como profeta fujão, né? O profeta que decidiu, pretendeu fugir de Deus, mas que no decorrer da história mostra que foi impossível ele conseguir fazer isso. Nós estamos nesse ponto onde o Jonas, profeta, acabou de dizer aos marinheiros que estavam diante de uma tempestade terrível, quem ele era e o que ele estava fazendo ali. Por causa disso, aquele barco estava enfrentando essa forte tempestade. Isso é descrito no capítulo 1 ainda, né, nos versículos anteriores. Os irmãos lembram que nós falamos a respeito disso. O Jonas, ele recebe essa ordem de Deus para ir até a cidade de Nínive, a grande cidade, pregar contra ela. Jonas, ele se dispôs a fugir de Deus e não ir para a missão que Deus havia estabelecido para ele. Em decorrência disso, ele traz um problema, e um grande problema para as pessoas que estavam à sua volta, quando ele pega um navio, uma tripulação que não tinha nada a ver com a história dele, vai pagar então aí pelo ato desse profeta. Acontece aquela tempestade, Jonas vai então dormir, porque ele quer mesmo que o navio tombe, enfim, não está nem aí o que vai acontecer, se aquele navio se despedaçar. Para ele, morrer já não faz diferença do que viver diante da constatação de que Deus não é aquela imagem que ele havia pintado, confeccionado na sua mente. Mas o que ele não esperava é que havia ali caçadores de profetas fujão, né? Os caras encontraram ele lá no porão do navio, dormindo. E diz o texto, dormindo profundamente. O termo aqui, a gente já falou isso na última reflexão, é o mesmo termo empregado para a palavra descrita lá em Gênesis, quando Deus fez cair sobre o homem um sono, e Deus
faz aquela cirurgia no Adão, tira da sua costela e faz a Eva. Era mais ou menos esse sono que Jonas... É a mesma palavra utilizada aqui para se referir ao sono do Jonas, do profeta. Demonstrando assim que não era um cochilinho, aquele de meio-dia que a gente está acostumado a tirar, né? Aquelas 10 minutinhos ali que transforma em 20. Dependendo do dia, a gente prolonga o feito, né? Mas era um sono profundo. E ele é acordado, despertado e agora interrogado pelos marinheiros que... Diga-se de passagem, eram os caras que ele não queria estar diante. Os caras eram pagãos, né? Não é porque eles eram pagadores, é porque eles tinham uma forma diferente de enxergar a vida, a cosmovisão deles era diferente. Na ideia desses homens, tudo está relacionado com algum tipo de Deus. Inclusive a tempestade está caindo agora. Sobre eles tem a ver com alguma coisa de algum Deus. E possivelmente o Deus do mar, o Deus da tempestade deve estar irado com a gente vai dar um jeito de tentar resolver esse negócio, não tendo êxito, né? Inclusive tem um momento, você lê aí no texto, que diz que eles começam a jogar os trem, a carga, né? A carga do navio no mar, e aí a gente tem essa ideia de que é para ficar mais leve o navio. Um ponto mas não somente isso. A ideia pagã de que o mar também é uma divindade, que existe um senhor do mar, um senhor específico para a tempestade. Então, uma oferendinha, quem sabe uma caixa mais de mercadoria, né, uma caixa de vinho lá daquela região, que vamos jogar mais e talvez o mar vai se acalmar. E não tendo êxito, eles então ficam desesperados. O profeta, ao ser interrogado, ele vai dizer porque aquilo está acontecendo. É claro que a gente já falou também que eles lançaram sorte lá para saber de quem que era a culpa. A sorte, para o azar de Jonas, cai sobre ele, né? E ele então tem que se explicar. E aí, olha o pavor dos camaradas. Versículo 10, aliás, né? A parte B. Que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Então Jonas vai dizer, eu estou fugindo de Deus, de um Senhor, que não é só Senhor da tempestade, do mar, não. Ele é Senhor de tudo, do céu, da terra, ele que coordena tudo. E os caras ficam assustados, porque eles nunca ouviram dizer isso. Para eles, até o momento, existe vários senhores, né? A natureza está setorizada com suas divindades, tem o Deus dali, do mar, mas não é o Deus do mar todo, é o Deus do mar ali, das fronteiras. Dependendo da curva do mar lá, já muda de Deus. Lá já é outro que está fazendo, como se diz, coordenando aquela região, né? Então existiam muitos deuses, né, como existe hoje na mentalidade dessas pessoas. Isso ainda hoje é muito real para pessoas de diversas partes deste mundo. Tem gente que acha que tem Deus para tudo, né? Existe o Deus da terra, o Deus do sol, né? O Deus da água, né? O irmão Carlos, que entende bem da água, aí sabe que deve ter cultura que cultua a água como sendo divindade. Inclusive, há crentes dizendo isso, né? Estava vendo, não tem nada a ver com o texto, mas a gente acaba lembrando umas coisas. Um pastor, né, lá fazendo toda a sua declaração favorável a esse partido tão maravilhoso chamado PT, e aí ele, na uma das suas falas, ele fala assim, esses homens que vão contra a mãe natureza, né? Ou seja, o cara que chama um pastor, que se diz pastor, chama a natureza de mãe, Deus é o quê para esse cidadão? Deve ser o esposo da mãe natureza. Então, a ideia é muito presente em vários setores, inclusive dentro de cristãos, né? Eles acham que se não existe Senhor absoluto, existem os demônios que são os seus senhores de alguns setores. Enfim. Esses homens estão nessa situação, só que eles se deparam com uma realidade que eles desconheciam, alguém afirmando que não, existe só um Senhor, e é Senhor de tudo. O incrível de tudo isso é que Jonas está fugindo desse Deus, desse Senhor. E ele fica assustado por causa disso. Fala, rapaz, o que você está fazendo, cara? Se esse Senhor é Senhor de tudo, como é que você tenta fugir dele? É lógico, essa ideia pequena, tão resumida não, mas tão diminutiva de Jonas, de achar que é possível fugir de Deus. De achar que lá onde ele vai, Deus não está presente. Como alguns de nós achamos às vezes, né? Tentamos fugir de Deus. Inclusive não vou na igreja hoje porque eu não quero que Deus me confronte com alguma verdade. Vou ficar aqui em casa. Como se Deus estivesse restringido em alguma fronteira geográfica.
E nós sabemos que o Senhor Deus está em todos os lugares, né? A gente estuda na teologia a respeito da pessoa de Deus, que Deus está no não lugar. Onde não existe, Deus está lá. É impossível fugir de Deus, né? É impossível. Aliás, não é Deus que está, né? É nós que estamos nele, tudo está nele. Então ele é o Senhor de tudo e tudo está nele, então não tem como fugir dele, né? Paulo vai dizer nas suas cartas lá na frente, no Novo Testamento, que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Então, o Jonas se esqueceu disso. Isso não estava bem resolvido nele, e aí ele está tentando fugir de Deus. O que faremos para que então esse negócio se resolva? É a pergunta dos marinheiros. E a nossa pergunta diariamente que nós fazemos para algumas situações que não acontecem na nossa vida. Quando alguma coisa dá errada, a nossa pergunta é o que a gente pode fazer para esse negócio resolver? A gente não quer saber por que deu errado, o que aconteceu. Algumas pessoas sim, né? Já prestou atenção como elas ficam pensando e ficam reflexivas, elas fazem suas ponderações, e olha, se nós tivéssemos feito isso aqui, não teria feito isso, enfim. Mas esses homens aqui, diante daquela declaração, estão preocupados com uma coisa: qual é a solução para a gente resolver esse negócio agora? Porque o bicho está pegando, o mar está cada vez mais tempestuoso, isso é descrito no próprio versículo 11, porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. E o Jonas, o profeta, o homem de Deus, aquele que disse no versículo 10, que ele temia Deus, que ele era servo desse Deus, que ele conhecia Deus. O Jonas, o profeta, que algum tempo atrás já estava pregando e sendo a boca de Deus, anunciando os feitos de Deus, agora vai dizer o seguinte: olha, lance-o no mar e está tudo resolvido. Só isso. Que coisa estranha. Porque o Jonas, em nenhum momento a gente vai encontrar ele orando a Deus até agora. Em nenhum momento o Jonas ele tem aquela reflexão: bicho, o que eu fui fazer? Eu coloquei a vida dessas pessoas em perigo. Olha o que está acontecendo. Olha que coisa. E aí ele fala: não, quer resolver o negócio? Lance-o no mar e está tudo resolvido. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E parece que em alguns momentos a gente se comporta também como Jonas. A gente quer logo resolver as coisas da forma mais fácil. E a coisa mais fácil é a gente fazer isso aqui, me joga lá, eu não estou nem aí. O Jonas ele sai tão decidido a fugir da vontade de Deus quando ele pega aquele navio. E tudo, a gente falou isso, é bom a gente frisar bastante esse negócio. Tudo porque ele tem uma ideia mal confeccionada a respeito de Deus, uma ideia distorcida de Deus, que quando ele se depara com a realidade de Deus, que poderia estar cuidando da sua nação querida, né, do seu povo escolhido, Israel, o que Deus tem a ver com esse povo que está lá, né, nessa região, lá em Nínive? O que Deus tem a ver com isso? Esse pessoal é um pessoal maldoso, é um pessoal que oprimiu o povo de Deus, um dos piores inimigos que a nação teve, e Deus está preocupado com essa gente. Quando esse negócio entra em choque com a ideia que Jonas tem de Deus, porque Deus é amor para com quem Ele quiser, ele diz isso na sua palavra, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Jonas não, ele acha que isso tem que ser restringido à sua agenda, a agenda do profeta. Ele acha que ele, sim, entende como é que Deus deveria agir. E quando esse negócio vem de uma forma que não está bem formatado no seu pensamento, então ele decide fazer o quê? Esse Deus para mim não serve. Melhor fugir dele, estou nem aí, vou pegar um navio e vou sair fora daqui. A ponto de quando as coisas trazem essa realidade e demonstram os fatos, por que aquilo está acontecendo, ele não faz caso nenhum da sua vida. Não faz caso nenhum. Quer resolver o problema? Me pegue e jogue-me no mar. Imagine o camarada pedindo para me matem. Porque ali era suicídio na certa. Era suicídio, né? Ele não quis se jogar, mas pediu para o pessoal jogar ele. E aí os homens, então, eles falam: não, vamos tentar fazer coisa diferente. A gente não quer que você morra. Vamos tentar remar
de volta lá para o lugar de onde veio. Isso mostra que eles não estavam tão longe ainda. Isso mostra que a tempestade ela veio de súbito, né? Não é algo que de repente já se avizinhava, né? Como se anunciava, né? Fica melhor assim. E com os mecanismos que se tinha naquela época, não tão evoluído como hoje, mas era possível sim dizer se o tempo estava para uma tempestade ou não. O fato é que nada dizia que alguma tempestade ia cair. Nada dizia. Deus, quando deixa o profeta embarcar, ele deixa, mas ele manda o seu recado. O que eu acho interessante aqui é, olha a diferença agora dos marinheiros. O Jonas não quer a salvação desse povo. Lembra que ele está fugindo para quê? Para não pregar Deus a esse povo se arrepender. Então ele está querendo restringir a misericórdia de Deus. Ele acha que essa misericórdia, esse amor de Deus é só para o povo que ele acha que tem que ser, para o povo dele. Não sei se parece com a gente acha que Deus tem que ser bom só com a gente, em alguns momentos, que quando Deus faz alguma coisa boa para alguém, a gente fala, como é que pode? Aquela pessoa lá não merece nada de Deus, como se nós merecêssemos, né? Não, por que o fulano está prosperando lá, a empresa dele está crescendo, por que a família do irmão está abençoada, por que está tudo dando certo lá e parece que para o lado de cá está tudo errado, esquisito? A gente tem essa mania de achar que Deus está restrito a nós. E aí o Jonas, que não quer a salvação desse povo, se depara com esse povo querendo a salvação dele. Diz, não, a gente não quer que você morra, a gente quer que você seja salvo. E Jonas não quer a salvação dele. Então, a tentativa imediata desses homens é o quê? Voltar, vamos remar, vamos tentar voltar para a terra. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E aí a gente se depara com essa questão das nossas impossibilidades. Eu sei que em algum momento da nossa vida, a gente embarcou nessa jornada de caminhar com Deus, a gente até canta o hino lá, que o Senhor está no meu barco, né? Que o mar a tempestade vem, mas o Senhor está no meu barquinho. Só que parece que em algum momento a gente se depara com uma notícia desagradável da parte de Deus. Parece que a gente se depara com uma situação que a gente não consegue compreender bem. E a nossa primeira tentativa, então, ou a única tentativa nossa, é fugir de Deus. A gente até associa alguns acontecimentos como se isso fosse culpa de Deus. A coisa está acontecendo ali, a gente fala, não, é Deus que está querendo que esse negócio aconteça assim, eu não entendo esse Deus, então esse Deus para mim não serve. E aí a consequência disso é essa que Jonas nos apresenta. Tempestade vem e desmonta muitas coisas em nossas vidas, inclusive a nossa ideia de Deus. O que é interessante é que a tempestade na vida de Jonas não vem para destruir o Jonas, ela vem para mudar a vida de Jonas. Deus em nenhum momento tinha intenção de matar esse homem. Pelo contrário, ele está interessado em mostrar para o Jonas que é impossível fugir dele, porque fugir de Deus é fugir da gente mesmo. O crente que tenta fugir de Deus, tenta fugir de si, porque a nossa identidade só tem sentido, só tem realidade em Deus. Fora de Deus, o que nós somos fora de Deus? O que nós podemos ser fora de Deus? E Jonas não entendeu isso. Ele vai entender mais à frente. Deus vai mandar, como diz um pastor, o Luiz Saião, né? Deus vai mandar um peixinho, dar um abraço nele, um beijinho, e ele vai entender. Mas nesse momento ele não está entendendo. Eu não sei se em alguns momentos a gente entende. Se a gente faz que a gente não está entendendo o que Deus está fazendo com a gente. Se a gente faz de conta que não está entendendo. Só que a gente percebe que a tempestade está aumentando. Que não dá para resolver do nosso jeito. O que os marinheiros tentaram fazer? Vamos voltar. Vamos com a nossa força. A gente vai dar um jeito nesse negócio. O João falou, não, tem uma forma, só existe uma forma. É eu ser lançado nesse mar e isso aí vai se aquietar, vai se acalmar. E a gente parece que faz de conta que a gente não está entendendo. E vamos tentando remar. E a gente só enxerga a tempestade se intensificando cada vez mais. Mas, enfim, o que os marinheiros fazem? Eles fazem o que Jonas não fez até esse momento. Ele faz aquilo que o único crente podia fazer naquele momento,
não fez, que era clamar a Deus. O Jonas vai ficar ali na dele, não há nenhuma demonstração de arrependimento, de constatação da sua negligência. Em nenhum momento parece que ele pesa as coisas e diz, realmente está errado, eu vou me arrepender e vou clamar ao Senhor. Não. Mas aí os marinheiros, versículo 14 diz isso. Então clamaram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor. Os marinheiros estão ensinando para Jonas como é que a coisa se resolve. Com clamor a Deus. A gente tenta remar, a gente tenta dar um jeitinho. E a gente se esquece que a nossa vitória não está no nosso braço. Está no nosso Senhor a quem nós servimos. Talvez o grande desafio para nós nessa noite, ao se deparar com essa mensagem, seja essa compreensão da nossa incapacidade de, com nossa força, conseguir alguma solução para essa tempestade em nossa vida. E está aqui uma das soluções mais eficazes para nós, que é a oração, que é clamar a Deus, que é entregar-se diante de Deus. E os marinheiros vão fazer isso. Senhor, diz o texto, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não nos faça cair sobre nós este sangue contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Os caras até agora estão fazendo teologia, né? Compreendendo a soberania de Deus, sabendo que Deus faz o que lhe aprouve, né? Fez o que lhe aprouve, né? Deus faz aquilo que de fato Ele estabeleceu para fazer. Só que eles não apenas estão fazendo isso naquela mentalidade de alguém que fazia alguma coisa para uma divindade. Há um temor aqui agora. Isso vai ser demonstrado no próximo versículo. Mas veja que interessante. Esses marinheiros estão diante da afirmação, da declaração verdadeira que Jonas faz a respeito do único Deus. O que Jonas não queria fazer, ele fez quando ele acabou de acordar. Ele disse, eu não vou pregar para nenhum ímpio, um pagão, eu não vou pregar para esse povo. Eu não estou disposto a fazer isso. Eu não quero nada que isso aconteça. Mas aí, o que Jonas faz, quando ele, voltando um pouquinho, quando ele acorda, ele vai dizer quem ele é. Ele anuncia então Deus. Ele anuncia quem é o Senhor. Senhor de tudo, Senhor, que ele diz no versículo 9, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Isso ele diz no versículo 9. O que ele não queria fazer, ele está fazendo e fez quando ele acordou. Demonstrando que é impossível a gente fugir da missão que Deus estabeleceu para nós. E agora, isso trouxe tanto significado e resultado, porque aqueles homens temeram o Senhor, quando eles ficaram espantados, dizendo, o que você fez? E agora, na hora de executar aquilo que Jonas disse que resolveria o problema, eles clamam a Deus, eles oram a Deus. Lá no início, eles estavam clamando aos seus deuses. Cada um clamava ao seu Deus e não tinha resultado. Mas agora eles clamam ao único e verdadeiro Deus, o qual Jonas pregou para eles. Sem querer, Jonas pregou e agora esses homens se converteram. Porque o que é descrito no versículo 15... levantaram a Jonas, lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Veja bem, o texto é bem claro, dizer, olha, assim que o Jonas caiu na água, não passou 1 segundo, 2, no máximo, não, imediatamente cessou aquele vento, a tempestade, e ficou tudo calmo. Só que, diante desse fato, aqueles homens agora ficam em extremo temor. Temeram ao extremo. A que extremo? Ao ponto de oferecerem sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Estudando um pouco dessa passagem aqui, passaram a oferecer sacrifício ao Senhor. A ideia é que isso que aconteceu. Não que eles ali apenas fizeram um sacrifício a Deus. A ideia é que foi apenas algo momentâneo, mas quando a gente lê no hebraico, a gente vê que dá essa ideia de então passaram a oferecer sacrifício ao Senhor. Então passaram a adorar ao Senhor. A partir daquele momento, então, aqueles homens
compreenderam, entenderam, creram no verdadeiro Deus. Em contrapartida, tiveram que fazer aquilo que eles não queriam fazer, que era lançar o profeta ao mar. Mas, como é dito, imediatamente tudo cessou. Tudo cessou. E aquilo que aquele profeta jamais queria que acontecesse, aconteceu. Porque agora você tem o primeiro registro de homens como essa nação aqui pagã, esses camaradas, que cada um tinha o seu Deus, talvez Baal, Ian, né, o Deus do mar, enfim, os seus deuses, que jamais talvez imaginaram que existisse um único e soberano Deus, que talvez jamais teriam essa oportunidade, porque Israel era tão restrita na sua mensagem, era tão egoísta no sentido que restringia apenas as suas fronteiras à mensagem de Deus, descumprindo assim a ordem de Deus, que era para que a nação espalhasse essa notícia, e levasse essa verdade, e proclamasse às outras nações a respeito de Deus, do Deus soberano. O profeta é um exemplo disso, é um exemplo de Israel, mas é um exemplo também de nós, da igreja do Senhor desses tempos. Porque quantos de nós restringimos também a mensagem de Deus para nós? Nós estabelecemos quem é que tem direito a isso e quem não tem direito. Eu lembro quando eu era menor ou mais novo, né? Faz tempo que eu não sou menor, desde os 17 anos já sou meio desse tamanho. Quando eu era mais novo e criado na religião, os irmãos sabem a qual, não vou me referir agora, uma visão extremamente legalista, mas com essa compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, estava atado à ideia imaginária que nós fazíamos a respeito de quem tinha direito disso ou não. Nós estabelecíamos isso. A ponto de olhar para alguma pessoa e dizer, não, essa pessoa ela nunca vai se converter, ela nunca vai ser cristã, ela nunca vai se render ao Senhor Jesus. Olha o jeito dessa pessoa, eu não vou nem pregar para ela, porque isso vai ser desperdício de tempo. Não, e a gente então procurava os bonitinhos, né? As pessoas engomadinhas, as pessoas que se mostravam muito mais favoráveis a essa mensagem, achando que isso de fato estava atado à nossa habilidade, à nossa compreensão, à nossa ideia. Se esquecendo de que o dono de tudo isso, o Senhor da salvação, que o Jonas vai dizer na sua oração, lá no fundo do mar, dentro de um peixe, ao Senhor pertence a salvação. A gente se esqueceu disso em algum momento. E o que nós fazemos é como profeta, às vezes fugimos da vontade de Deus. Na maioria das nossas vezes nós somos negligentes em relação ao chamado de Deus para a nossa vida. A propósito de nós falarmos sobre esse profeta durante esses dias aqui, domingo à noite, é trazer à nossa vida essa percepção, essa compreensão da nossa negligência em relação ao chamado de Deus. Nos parecemos muito bem com Jonas quando estamos no conforto da nossa religião, do nosso lugar, do nosso ambiente, quando ele estava profetizando a expansão do Reino do Norte, tendo o glamour de tudo aquilo, feliz da vida, porque estava fazendo aquilo que lhe agradava. Temos essa visão romântica a respeito da vontade de Deus, interpretando de forma ignorante o que se diz lá em Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente acha que isso diz respeito a nós, mas diz em relação a Ele. Muitas vezes a vontade de Deus, e na maioria das vezes, é algo totalmente amargo às nossas vidas, desgostoso aos nossos olhos, porque está restrita não à nossa vontade, não à nossa agenda, não à nossa percepção, mas à vontade dEle. E aí quando a gente se depara com isso, com a voz dele, nos chamando para ambientes, para situações que nós não desejamos e não queremos, porque aprendemos de forma errônea que seria diferente, então a gente prefere fugir dessa vontade. Talvez não fazemos como Jonas e pegamos o navio em direção a um lugar tão distante geograficamente. Às vezes não distanciamos geograficamente, distanciamos
mentalmente ou com o coração. A gente deixa apagar o nosso fervor espiritual. Ficamos adormecidos e até mesmo dentro de uma igreja. Ficamos aqui, mas na verdade o que nós estamos fazendo é fugindo de Deus. Nos fechando para as possibilidades de Deus. E toda vez que nos é trazido um convite para essa aproximação da parte de Deus, e toda vez que Deus nos traz esse confronto da mensagem, da chamada dele para a nossa vida, a gente desvia os nossos pensamentos para outra direção. E a gente dá as nossas desculpas, a gente levanta os nossos argumentos, e a gente diz que a gente está muito ocupado com a vida, que tem muito trabalho para se fazer, que a gente não tem tempo para isso, para aquilo. E o que nós estamos fazendo simplesmente é fugir, ou tentar fugir daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas a gente vai aprender, ou a gente vai relembrar, que talvez você já aprendeu isso, que é impossível fugir da vontade dele. Que é impossível fugir da vontade dele. O máximo que você consegue fazer é trazer algumas tempestades para quem está à sua volta. Gente que não tem nada a ver com as coisas, acaba pagando, como diz o ditado pato. Porque você ouviu a voz de Deus claramente. Deus falou com você, você ignorou. Você fez de conta que não era com você. Você tentou fugir disso. Aí Deus mandou uma tempestade para falar com você. Você ignorou isso novamente. Aí Deus levanta gente que nem conhece, teme a Deus como você conhece, e você ignora isso novamente. Até o ponto de você falar, pai, não tem mais jeito. Aí você fala, me joga nesse negócio aí, que aí o negócio vai se resolver. É o que Jonas vai fazer. Quando ele vai ser lançado ao mar, o que ele espera é a morte, mas aí ele se depara com a misericórdia de Deus, e depois ele reconhece isso, a bondade dele. Quando ele vai, então, fazer aquela oração no ventre do peixe, é o que a gente vai aprender, ou relembrar aí na próxima reflexão. Por enquanto, a mensagem para nós nessa noite é essa. Desista de fugir da vontade de Deus, meu irmão. Não perca tempo fugindo da vontade de Deus. Isso só vai acumular as suas dores, as suas angústias. Uma hora você vai ter que decidir levantar do porão e falar, é por minha culpa, eu estou sendo negligente, é eu que estou fugindo de Deus. Deus me chamou para uma coisa e eu não estou fazendo. Ou será que Deus não falou com a gente ainda? Deus não mostrou sua vontade? Deus não esclareceu nada em nossa vida? Será que nós somos diferentes? Porque a todos quanto Ele chamou, Ele designou para a sua obra. E diz a palavra que Ele capacitou a cada um de nós para esse exercício da obra. Ele deu dons aos homens, quando Ele levou cativo o que estava fazendo o povo ficar cativo. Quando Ele tirou-nos do cativeiro, Ele então nos deu todas as possibilidades, todos os recursos para desempenhar a obra dEle. Para todos nós, Deus fez isso. Agora, você tem essa liberdade momentânea, que você acha que é liberdade, né? Você vai escolhendo aqui e ali, desviar desse negócio. Mas chega uma hora que a gente tem que acordar. Chega uma hora que ou a gente acorda, ou vai vir alguma coisa para nos acordar. Eu não estou dizendo que tudo quando acontece na sua vida de tragédia, de ruim, é Deus de alguma forma te culpando disso ou não. Mas tem muita coisa na nossa vida que nos acontece que é simplesmente para Deus nos despertar da nossa missão. Aí cabe a cada um de nós investigar a nossa vida, como é que nós estamos. Ainda bem que Deus é misericordioso e manda tempestade para nos acordar. O ruim é quando Ele deixa a gente dormir dentro do porão, esquecido. Que bom que Ele manda tempestade para acordar os seus servos e relembrar da nossa chamada, da nossa missão. Esse é o desafio para a nossa vida. Desafio para a sua vida. Servir a Deus com intensidade, com o coração totalmente inclinado ao que Ele tem nos direcionado a fazer. Sem nenhuma fagulha de pensamento em desistir disso. Porque a partir do momento que você abre esse precedente, as coisas vão se ampliando.
E a gente vai ter cada vez mais desculpa. A gente vai dizer que, olha, eu tinha essa vontade de fazer isso, mas por causa da igreja onde eu fui, por causa do irmão, por causa do pastor, por causa da situação, por causa da minha família, por causa de alguém, por causa do que aconteceu. Não tem desculpa. O negócio é lá atrás. É quando Deus falou com a gente decidiu tomar um rumo errado. Isso é apenas a consequência da história, da trajetória. Mas aí Deus vai demonstrar sua misericórdia quando Ele prepara um peixe para servir de uma hospedaria para o profeta. Vai ter um tratamento ali de 3 dias e 3 noites. E aí vai dizer, olha, vamos lá, faz de conta que nada aconteceu, vamos de novo. Quem sabe Deus está nos dando uma segunda chance de refazer a nossa história, a nossa trajetória. Quem sabe é hora de você voltar a dar devida atenção e prioridade na sua vida para a agenda de Deus. Para o que Deus tem estabelecido para você na sua vida. E quando eu digo isso, deixo bem claro, irmão. Não estou dizendo que é você sair do seu emprego, da sua família, virar um peregrino e sair com a Bíblia na mão, pregando o evangelho aí para a cidade fora. Não é isso que estou falando. Mas é consciência da sua missão. Enquanto trabalha, enquanto cuida da sua família, enquanto estuda, enquanto se diverte, consciência da sua missão. Sabendo por que é que você está aqui. Para o que Deus te chamou para fazer. Em extrema sintonia com essa ordem da voz dele. É só isso. É só isso. Vamos orar ao Senhor?